E agora sim, passo aqui a leitura da sentença. Acusado Edson Luiz Brites Júnior, David William Voleiro Silva, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Cristiana Rodrigues Brites, Alana Emily Brites e também Evelyn Brizola Peruso. Realizamos aqui, no dia de hoje, o julgamento, ou melhor, desde o início da manhã de segunda-feira e até hoje, o julgamento acerca das imputações que recaíam sobre cada um dos senhores. Realizamos aqui uma instrução em plenário, que foi realmente muito longa. Em sequência, nos debates, Ministério Público e Assistência expuseram o que entenderam devido ao Conselho de Sentença e, da mesma maneira, também fizeram os defensores a favor de cada um dos senhores e senhoras que figuram aqui como acusados. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, né? Mas que depois os senhores e senhoras acusados aqui terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Então, eu passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao acusado Edson Luiz Brites Júnior. Primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu, não absolver um acusado, não reconhecer a figura do excesso culposo, não reconhecer a figura privilegiada, reconhecer a qualificadora da motivação torpe, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel e, por fim, reconheceram também a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segunda série, crime de ocultação de cadáver. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu e, por fim, não absolver um acusado. Terceira série, fraude processual. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu, não absolver um acusado e, por fim, reconheceram também que a fraude processual se destinou a produzir efeito em processo penal. Quarta série, crime de corrupção de menores. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu e não absolver um acusado. Quinta série, coação no curso do processo. E aqui, desde logo por brevidade, farei um resumo. São 5 vítimas distintas em relação ao crime de coação no curso do processo. A conclusão a que chegou o Conselho de Sentença é a mesma em relação à primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vítimas. Então, as respostas aqui, que eu li de maneira resumida em um bloco só, dizem respeito, conforme dito, às 5 imputações. Reconheceram a existência do fato, atribuíram autoria ao réu e não absolveram o acusado. Edson Brites, em sequência, acusado David William aguardando só dosimetria da pena, mas condenado em todos os crimes. Reconhecer a existência do fato, mas não atribuir a autoria ao réu, o que tornou prejudicado, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconhecer a existência do fato, mas também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos, de acordo também com o artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Terceira e última série em relação ao mencionado acusado, David William Voleiro Silva, fraude processual. Reconhecer a existência do fato, mas também não atribuir a autoria ao acusado, tornando prejudicado a votação dos demais quesitos, de acordo com o dispositivo da legislação processual penal. Acusado Igor King, primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a essência do fato, mas não atribuir a autoria ao réu, que tornou prejudicada a votação dos demais quesitos. Segunda série, ocultação de cadáver, reconhecer a essência do fato, mas também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos. E, por fim, terceira série, fraude processual, ainda quanto ao acusado Igor King, reconhecer a essência do fato, mas não atribuir a autoria ao réu, que tornou igualmente prejudicada a votação dos demais quesitos. Acusado Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, primeira série, homicídio qualificado, reconhecer a essência do fato e não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada os demais quesitos, ou melhor, a votação dos demais quesitos. Segunda série, ocultação de cadáver, reconhecer a existência do fato e também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada, de novo, a votação dos demais quesitos. Terceira e última série em relação ao citado acusado, fraude processual, reconhecer a existência do fato e não atribuir a autoria ao réu, tornando então prejudicada a votação dos demais quesitos. Ainda, a quarta e última série, que dizia respeito a um crime de corrupção de menores, também ficou prejudicada na medida em que houve absolvição em relação à fraude processual e que havia essa conexão, né, com o crime de corrupção de menores. Acusada Cristiana Rodrigues Brites, primeira série, homicídio qualificado, reconhecer a existência do fato e não atribuir a autoria
prejudicando assim, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, crime de fraude processual. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolver um acusado. Terceira série, crime de corrupção de menores. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolver um acusado. E, por fim, a última série, que diz respeito ao crime de coação no curso do processo. De igual forma, são 5 vítimas. A conclusão do conselho de sentença é idêntica em relação às 5 imputações, as 5 vítimas. Reconheceram a existência do fato, mas não atribuíram a autoria ré, o que tornou, então, prejudicada a votação dos demais quesitos. Em sequência, acusada Ana Emily Brits, primeira série. Alana, eu falei? Ana, me perdoe então. Houve um equívoco. Alana Emily Brits, primeira série, fraude processual. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria acusada e, por fim, não absolveram. Segunda série, corrupção de menores. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolveram o acusado. Terceira e última série, coação no curso do processo, de novo, são 5 imputações, 5 vítimas, a conclusão é a mesma em relação a todas. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolver um acusado. E, por fim, quanto à última acusada, Evelyn Brizola Peruso, a única série que dizia respeito ao crime de fraude processual, reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e, por fim, absolver um acusado. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, alínea A, condenar o acusado Edson Luiz Brites Júnior pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal, fato 1, artigo 211 do Código Penal, fato 2, artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, artigo 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e, por fim, artigo 344 do Código Penal, fato 5 por 5 vezes. Em outras palavras, aqui, em relação a Edson Luiz Brito Júnior, uma condenação por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e, por 5 vezes, coação no curso do processo. A linha B, absolver o acusado David William Voleiro Silva das imputações pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha C, absolver Igor King das imputações também pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha D, absolver Eduardo Henrique Ribeiro da Silva das imputações pelas quais foi pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e também corrupção de menores. A linha E, condenar Cristiana Rodrigues Brites pela prática das condutas previstas no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, e também 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou, em outras palavras, uma condenação por fraude processual e por um crime de corrupção de menores. Ainda em relação à acusada Cristiana Rodrigues Brites, absolvê-la das mais imputações, que seriam aqui homicídio qualificado e também coação no curso do processo por 5 vezes. A linha F, condenar a acusada Alana Emily Brites pela prática das condutas previstas no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, 244 caput, 244b caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e, por fim, artigo 344 do Código Penal, caput também, por 5 vezes. Ou, em outras palavras, fraude processual, corrupção de menores e também coação no curso do processo em 5 oportunidades. E, por fim, a linha H, absolver a acusada Evelyn Brizola Peruso da imputação pela qual foi pronunciada, que aqui seria a única de fraude processual. Eu dispenso a leitura dos demais itens e passo direto aqui ao item 4, que diz respeito à dosimetria da pena. Eu também dispenso a leitura integral da fundamentação, que é um pouco extensa, e passo direto às penas totais aplicadas a cada um dos acusados. Em relação ao acusado Edson Luiz Brites Júnior, pena total de, ou melhor, pena definitiva de 42 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e ainda 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, além da aplicação da penalidade de 1.397 dias multas, colocando-se aqui que a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado. Já no que se refere à acusada
Cristiana Rodrigues Brits, pena de 6 meses de detenção e 1 ano de reclusão em regime aberto, além também da condenação ao pagamento de 20 dias multa. Já no que se refere à acusada Alana Emily Brits, pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e também 9 meses e 10 dias de detenção, pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além da condenação por uma pena de 240 dias multa. Eu dispenso aqui a leitura dos demais fundamentos, apenas consignando que em relação ao acusado Edson Luiz Brits Júnior, se mantém a prisão preventiva, ora já vigente, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena. Em relação à acusada Cristiana Rodrigues Brits, em função da quantidade da pena e do regime de cumprimento que lhe foi fixado, deixe de ordenar aqui o início imediato do cumprimento da pena, bem como também se concede a ela o direito de recorrer em liberdade caso interponha o recurso que entender cabível. Já no que se refere à acusada Alana Emily Brits, em razão da quantidade da pena e também do regime que foi aplicado, e ainda em vista da soberania que se reveste do tribunal do júri, determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena. Então, pedindo a gentileza que a Secretaria expeça o mandado de prisão e que a força policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. São José dos Pinhais, dia 20 de março de 2024. Para deixar bem claro, portanto, Paulo Gomes, cumprimento imediato de pena de prisão para Cristiana e Alana, que até então estavam respondendo em liberdade. Quem chora nesse momento ali no meio de camisa azul é justamente o David, marido de Alana. O acusado Eduardo Henrique Ribeiro da Silva respondia a esse processo preso preventivamente, de maneira então que, em vista da absolvição que aqui se verificou, determina-se também que a Secretaria expeça o alvará de soltura e que, em sequência, já no estabelecimento penal, lhe seja dado o efetivo cumprimento. Lembrando também aqui, apenas para esclarecer, Eduardo Henrique, que me parece que o senhor tem uma outra condenação e está em cumprimento de pena. Então, o alvará de soltura que ora se expede nesse processo diz respeito, como é natural, a esse processo. Se houver alguma outra pendência, como por exemplo uma outra prisão na outra condenação que o senhor sofreu e cumpre pena, aí naturalmente quem tem que decidir isso é o juiz de execução penal competente, ok?